Olá, começa agora mais um programa Alesp Conecta. E o tema de hoje é a modernização do transporte logístico relacionado à agricultura aqui no país. Para conversar sobre este tema, eu recebo o Newton Araújo Silva Júnior, ele que é analista de mercado da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Newton, seja bem-vindo ao programa Alesp Conecta. Muito obrigado, Fábio. Um grande abraço a todos os seus telespectadores. É um prazer, uma honra estar aqui me dirigindo a vocês. Boa tarde. Prazer é nosso. Newton, atualmente, como são transportados os produtos agrícolas pelo território brasileiro? Esse é um desafio grande, né, que a gente vem tratando, mas a matriz de transporte hoje, basicamente 61%, 62%, ainda vai sobre rodas, né? Então a gente tem na matriz de transportes um market share importante aí que está sobre caminhões nas nossas rodovias. E isso, naturalmente, elevando os custos dos nossos produtos, né? E atrapalhando as nossas performances, principalmente se a gente compara com países ditos desenvolvidos, né? Cuja a matriz do transporte tem um equilíbrio maior, por exemplo, com os transportes ferroviários. Há uma forte tendência, inclinação, esforço do governo federal, principalmente lá pelo nosso ministro Tarcísio Freitas, na infraestrutura, e tentando seguir um planejamento que já vem aí desde 1997 de fazer alteração desse equilíbrio, conferindo uma participação maior do transporte multimodal, em especial o transporte ferroviário, que, como disse, diminui o custo dos produtos, diminui o custo da nossa produção, ajuda a competitividade e também o trabalho na cabotagem, dá também uma ênfase à possibilidade de transporte nosso pela nossa costa brasileira, chamada navegação de cabotagem, e também nas nossas hidrovias, né? Então, há um esforço sério de mudar isso, mas, basicamente, voltando à sua pergunta, nós hoje estamos transportando as nossas produções em cima de caminhões sobre rodas. Newton, quando a gente fala de produtos agrícolas, às vezes estamos falando de produtos extremamente perecíveis, né? E o Brasil é um país de dimensão continental. Quando a gente faz esse transporte por rodovias, a gente consegue transportar rapidamente em todos os estados brasileiros, ou existem regiões que as estradas são melhores, que o transporte desses produtos agrícolas é feito de forma mais eficiente, e existem estados que a gente tem mais dificuldade, que tudo é muito mais moroso, e o produto acaba demorando para chegar no Ceasa, demorando para chegar nos supermercados. Como é que funciona isso Brasil afora? Realmente, nós somos um país de dimensões continentais e com diversidades bem acentuadas, né? Então, a gente tentando falar nos produtos que a gente chama de commodities agrícolas, nossos produtos de exportação, o trabalho para fazer esses produtos chegar nos portos tem sido muito difícil e encarecendo o custo do Brasil. Então, recentemente a gente conseguiu aí concluir a BR-163, né, pavimentando o que a gente chama de a principal via
lá do Centro-Oeste, principalmente do Mato Grosso, Goiás, norte de Goiás, Centro-Oeste de Goiás, mais quase todo o estado do Mato Grosso e ainda parte norte do Mato Grosso do Sul, que a gente conseguiu dar um fôlego para esses produtores e que sai pelos portos do Arco Norte. Então, isso se você comparar isso, por exemplo, com a produção do Paraná, é bastante desigual, né? O custo de produção para chegar nos portos paranaenses, ou mesmo no Rio Grande do Sul, para chegar no Porto de Rio Grande, por exemplo, é bastante desigual. Há um custo muito elevado da produção, que está muito concentrada no centro-oeste do Brasil, em comparação com esses estados, como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Tá? Então, isso já tem uma diferença. Um outro nicho agrícola muito importante, as frutas e hortaliças, aí nós vamos ter essa dificuldade para chegar nas regiões de consumo, que são a maioria aí já muda, né, a matriz de consumo. Então, a gente já está fazendo que esses produtos cheguem nas mesas dos brasileiros, por meio principalmente das centrais de abastecimento, das grandes redes de supermercados, né? As centrais de abastecimento que eu me refiro são as nossas CEASAs, e também aos varejistas, as redes varejistas como um todo, têm uma dificuldade diferenciada, né? Essas mercadorias, como você falou, esses produtos são extremamente perecíveis, né? Então tem uma perda inaceitável. Nós temos paradigmas muito importantes a serem quebrados, com uma produção muito grande e, de um outro lado, perdas inaceitáveis de produtos, exatamente pela ação do tempo, na dificuldade de fazer chegar isso aos centros de consumidores, né? Então, são estratégias um pouco diferentes que nós temos que adotar com relação a esses tipos diferentes de nichos agrícolas produzidos. Na questão das frutas e hortaliças, nós temos que trabalhar além das estradas vicinais do país, que a gente não tem, a gente tem tentado colocar isso na pauta, isso já no Ministério da Agricultura, né, através da ministra Tereza Cristina, a gente está tentando colocar isso na pauta como uma ação também prioritária, né? Nós temos muita estrada ainda vicinal, muita estrada não asfaltada ou precariamente asfaltada. Nós temos muitos pedágios que a gente tem que conversar sobre isso. Nós temos muitas dificuldades interestaduais, problemas burocráticos, de incidência de impostos, de ter que paralisar cargas de um estado para o outro. Para você ter uma ideia, Fábio e telespectadores, um caminhão de hortaliças ou de frutas, às vezes até hortaliças folhosas, como alface, que tem uma vulnerabilidade à ação do tempo muito grande, às vezes tem que esperar 6 horas, 5, 6 horas, numa parada fiscal para simplesmente carimbar uma nota. Então, são estratégias são desafios grandes, estratégias diferentes que a gente tem que adotar tanto para o consumo com a visão de exportação, né, quanto com a visão de abastecimento interno. Então, são estratégias e desafios hercúleos grandes, mas que a gente tem encarado e tem conseguido melhorar. Tá bom? Newton, até bem pouco tempo atrás, você era o presidente da Conab, né, da Central Nacional de Abastecimento. E você até, enquanto presidente, você fez uma viagem aí com a comitiva da Conab, se eu não me engano, para a Holanda, né, para ver como que o transporte logístico estava sendo feito na Holanda, como é que estava sendo feito nesse momento. É muito diferente como eles transportam os produtos agrícolas deles de como nós transportamos os nossos aqui no Brasil? É, eles aproveitam das próprias estruturas para ter um nível de escoamento
bem mais eficiente do que a gente tem hoje, né? A gente já tem, como eu citei, alguns estados, né, avançados nesses requisitos para transporte, né, para abastecimento, mas na maioria das situações nós ainda estamos com uma situação bem diferente. Então a gente foi lá ver. Se a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem um Mississippi lá que ajuda muito o escoamento das safras americanas, né? A O rio gente foi agora na Mississippi. Holanda, oi? O Mississippi rio nos Estados Unidos, né? Mississippi. Mas o Rio rio Mississippi, Mississippi. desculpa. Tá. Rio Mississippi nos Estados Unidos, perdão. E agora nós fomos para uma porta de entrada muito importante da Europa, que é a Holanda, através do porto de Roterdã, e também ali tem os canais todos que propiciam uma facilitação de adentrar lá a Europa e se posicionar perto de rodovias, ferrovias e aeroportos, né? E aí ela faz depois essa reexpedição para para todos os países da Europa, tanto ocidental como oriental, e atingindo até a Ásia. Então, nós fomos lá ver, basicamente, Fábio, como é que tem, o que, que seria de desembaraços alfandegários, o que, que a gente precisa de fazer para se posicionar perante ao mercado europeu, as suas certificações e a questão logística, né? O que, que a gente deve fazer para, junto às nossas cooperativas, junto aos nossos institutos, como o Ibrahort, como a CNA, como a gente pode trabalhar junto à própria Conab, como a gente pode trabalhar junto à Embrapa, para fazer um esforço de adotar, desde do pós-colheita, como a gente chama, até a comercialização lá na frente do produto, todas as melhores práticas, né? A Holanda, historicamente, eles são mercadores, né? Eles já trabalham isso, então eles observam muito bem o que fazer, tira leite de pedra, como se faz do limão a limonada, e entrega um produto com valor agregado lá para toda a Europa. Para você ver, a Holanda é hoje um dos maiores exportadores do mundo, com um território que não é maior do que São Paulo. Então, quer dizer, tem muitos exemplos positivos, e eles têm um interesse muito grande na qualidade das nossas culturas, né? Em especial de frutas, e a gente tem tentado abrir para hortaliças também. Então, a viagem teve, basicamente, a análise desses protocolos, tempo, custo, né, como são feitos os custos, e a comparação com outros países que também exportam para a Europa, e a gente tentar analisar a nossa possibilidade de competir em outras frentes, que não só as nossas commodities, como soja, milho, proteínas, que a gente já tem um lugar de destaque no mundo. A gente tem que também avançar para outras culturas, e essas culturas, frutas e hortaliças, produtos in natura, normalmente são realizados por pequenos agricultores. Mas esses pequenos agricultores que empregam mais. Se você for comparar a empregabilidade, a coisa da ocupação no campo, a agricultura de pequeno porte, a agricultura dita familiar, ela tem uma importância fundamental nesses empregos do campo. Então, a gente tem que fortalecer também essa parte. Agora, Newton, quando você fala desse exemplo a ser seguido, como a Holanda, por exemplo, né? O que acontece aqui no Brasil que a gente tem tanta dificuldade para implementar, eu não digo nem algo igual, mas algo similar? É a burocracia, é a falta de vontade por parte dos administradores públicos, é falta de investimento, é falta de tecnologia. O que acontece para o Brasil ser um país tão forte em sua agricultura e, ao mesmo tempo, ter tantas deficiências na hora de transportar essa produção agrícola?
É a parte de infraestrutura é que a gente está falando, Fábio. Na realidade, o Brasil é admirado, né, e respeitado em diversos nichos agrícolas, né, mesmo com todas essas dificuldades. Agora, quando a gente começa a falar de produtos in natura, aí a gente tem que avançar um pouco. Nós temos que trabalhar melhor a infraestrutura, e aí a gente já não vai falar mais só de infraestrutura. Não estamos falando mais só da organização, melhoria, modernização, por exemplo, dos nossos portos. O que está acontecendo, né? Falta recursos? Falta, a gente está com dificuldades financeiras, mas o governo tem tentado. Ele está com um projeto agora dos portos, tá? São mais de 30 bilhões, numa situação muito difícil, mas já tem reservado 30 bilhões para a gente fazer frente a essas dificuldades. Isso são matérias, notícias que a gente lê por interesse. Então, eu não sou do Ministério da Infraestrutura, não sou a pessoa adequada para falar exatamente como está a questão disso, né, dessa infraestrutura. Mas a gente tem visto, por exemplo, no Porto do Rio Grande 11 terminais lá, de 13 terminais que tem, eles estão já bastante, bem adequados, totalmente privatizados e conversando com custos, dialogando com custos mundiais muito bem. Então a gente está conseguindo colocar. Mas quando a gente vai para a cadeia, para frutas e hortaliças, que tem essa vulnerabilidade maior, a gente tem que trabalhar em infraestrutura. Como disse, cadeia do frio. A gente não pode transportar internamente aqui um caminhão de abacaxi, por exemplo, ao relento, ao tempo, ou outros produtos ainda mais perecíveis, sem uma infraestrutura adequada. O que nós vimos lá? Nós vimos que isso não acontece. Então, todos os elos da cadeia, todos, desde da colheita, pós-colheita e distribuição, eles são acompanhados, para e passo, de toda a tecnologia e embarque de todas as soluções que diminuam que diminuam o problema que levem a perdas de alimentos, a diminuição da qualidade dos produtos. Então, é isso que a gente foi ver, e o que eles fizeram para dar esse pulo, esse upgrade em suas condições de comercialização de seus produtos. A gente viu muito financiamento, a gente viu muito cooperativismo, né? Nós vimos muito associativismo, cooperativismo, e as instituições financeiras junto nesse esforço, e as linhas e os governos também, seus governos também imbuídos de fazer esse acordo. Se a gente chegar, por exemplo, na Espanha, a produção lá, desde pós-guerra, desde 1945, 1950, vem aumentando, melhorando, a ponto de uma região como Almeria, que é quase inóspita a localidade lá, não tem as condições que o Brasil tem em nenhuma das nossas unidades da federação, ela tem condições bem piores do que as nossas. No entanto, virou um polo produtivo de hortaliças para o restante da Europa inteira, né? O que aconteceu ali? Começou-se a um trabalho muito grande de fazer o cultivo protegido, né? São as nossas, colocou como fosse as nossas estufas aqui, né? Partiram para a hidroponia, partiram para técnicas que todos nós sabemos como fazer aqui no Brasil, mas que a gente não consegue a organização do setor produtivo suficiente e nem o financiamento direcionado para essas culturas. Por quê? É isso que nós temos que trabalhar, Fábio, né? Nós temos que colocar em evidência, em contexto, essa importância.
Tá? Então, no Ministério da Agricultura, a gente tem colocado, né, a questão do seguro rural. As pessoas vão produzir, o risco é enorme para produzir um alface, para produzir um pimentão, para produzir uma mandioca, né, enfim, tem uns riscos muito grandes. E, portanto, e por causa desses riscos, o sistema financeiro não enxerga esses produtores como parceiros ideais e enxerga com mais tranquilidade a garantia do retorno do capital investido, emprestado, do financiamento ofertado para um produtor, por exemplo, de soja, que tem um mercado internacional, já estão com todas as bolsas parametrizando questão de preços, é fácil conferir a produção, não tem perda significativa, então isso acaba tendo um círculo de priorização a esse tipo de produção, a outros tipos. Só que o Brasil tem a produção enorme dessas outras culturas. E a gente tem corrido no Ministério da Agricultura, tanto a Conab, quanto a Embrapa, quanto as nossas superintendências da agricultura, enfim, todos os órgãos, Inimed, tentando dotar os nossos produtores de informações, de possibilidades que chegue a um agente financeiro, por exemplo, e consiga obter recursos para seus projetos de melhoria nas suas propriedades rurais. Ô Newton, você está falando das dificuldades, principalmente que essa agricultura familiar, né, os pequenos agricultores que trabalham ali com frutas, com hortaliças, que eles enfrentam na hora de distribuir a sua produção. E os CEASAs? Os CEASAs espalhados aí país afora, eles têm uma boa estrutura para receber esse transporte de mercadorias, de produtos agrícolas, porque também se já sofre na hora de transportar. Se chegar no CEASA e não conseguir acomodar como deve aquela mercadoria, você falou da cadeia do frio, né, que nem sempre pode ser quebrada, isso também faz com que o produto só perca até chegar no consumidor e que também o preço desse produto acabe se elevando, né? Como é que funciona isso junto aos CEASAs, Newton? Pois é, Fábio. As centrais de abastecimentos, na realidade, é um conceito, né? São entrepostos, tá? O conceito de entrepostagem. Eles são, na realidade, hubs, né? Onde tem uma concentração de oferta de algum produto e depois a redistribuição. Então, eles funcionam, isso aí é um conceito e que deu muito certo no mundo inteiro. Exatamente, eles amenizavam toda essa problemática que eu citei antes, né? A questão, eles se organizavam dentro desses centros, e ainda se organizam, né? E ali faziam, juntava-se a oferta com a demanda, e de uma maneira mais célere conseguia-se fazer o escoamento, né? Consegue-se fazer o escoamento. Mas elas foram feitas lá nos anos, né, na década de 1970, em sua maioria. Algumas, como a própria CEAGESP aí, ela nasceu em 1969. Funcionou muito bem e ainda funciona, ainda representa uma importância muito grande para o abastecimento dos centros populacionais, mas não houveram, não receberam investimentos necessários para acompanhar o desenvolvimento. Por exemplo, comparando as CEASAs, as centrais de abastecimento da Europa, nós não tivemos investimento nenhum. Se comparar com Rungis, na França, a gente vê a diferença. Ou Mercamadrid, que é uma rede grande de CEASAs também, espanhola, ou os mercados italianos, ou da Inglaterra, enfim, todos eles receberam o aporte de recurso,
as prioridades, a atenção de governos que, que as nossas centrais não receberam na mesma monta. E, sim, há um descompasso, há uma precarização dos serviços depois de 40 anos recebendo pouquíssimos investimentos ou nem recebendo investimento algum, né? Então, isso é um assunto muito importante a ser tratado. Por quê? A gente tem que colocar em contexto a importância que as centrais, que as nossas CEASAs têm. Isso é fartamente demonstrado, é extremamente importante, né? Não podemos abrir mão de ter essas centrais de abastecimento, sob pena de voltarmos a 50 anos atrás, onde a distribuição de frutas e hortaliças acontecia pelos chamados pirangueiros, ou seja, eram na porta da rua, ao relento, em locais locais ainda piores com relação à inocuidade que esses alimentos devem ter, o cuidado que eles têm para chegar às mesas e o consumo dos brasileiros. Então, Ô, Newton, nós tivemos um avanço muito grande com a questão das CEASAs, isso está dito. Pois não, Fábio? Desculpa. Ô Newton, desculpa te interromper, o nosso programa está quase chegando ao final, mas eu quero até pegar o gancho nisso que você está falando, porque o que eu estou entendendo é o seguinte: não adianta também a gente pensar em aperfeiçoar todo o transporte logístico, saindo do agricultor, em relação a estradas, né, a forma que vai ser transportada a mercadoria, na cadeia do frio, se não houver também uma modernização desses CEASAs, né? Se não houver uma modernização desses entrepostos. É isso, né? Isso. É o que a gente começou a falar com relação a Roterdã, na Holanda, que em todos os elos da cadeia, tanto da cadeia agrícola como da cadeia do abastecimento, eles recebam atenção e investimento iguais e que antenados, focados na manutenção da qualidade desses alimentos. As centrais de abastecimento, dito a importância delas, então vale muito a pena, eu defendo isso muito, muito fortemente, que elas recebam atenção e investimentos para que façam o papel dela de resguardar esses alimentos e fazer chegar com preços justos às mesas dos brasileiros, né? Então, nós temos alguns desenhos, eu participei de um projeto de lei importante que já está em fase final, que vislumbra a possibilidade de aporte de recursos via parceria privada, público-privada, né, em desenhos que podem ser mistos, do governo, do Estado ainda continuar nisso, ou totalmente privados. Então, a depender do desenho que tem, das possibilidades de cada unidade da federação, elas receberiam investimentos de qualquer forma, porque se não houvessem as centrais de abastecimento, né, pior seria, Fábio. E elas fazem um trabalho fundamental, merecem atenção e devem, sim, receber investimentos para melhoria, como foi feito principalmente na Europa, na Ásia, muito grande. Só para você ter uma ideia, um dia desse aqui, eu recebi ainda como presidente da Conab, recebi um vice-presidente, uma diretora lá de Rangis, que é o principal CEASA, vamos dizer, a principal central de abastecimento do mundo. Eles querendo vir aqui para fazer investimento. Ou seja, o negócio CEASA dá muito certo, falta foco. E é isso que a gente está tentando conceber a esses empreendimentos. Perfeito. Newton Araújo Silva Júnior, analista de mercado da Conab, Central Nacional de Abastecimento. Muito obrigado pela sua presença aqui no Alesp Conecta. Ô, Fábio, eu que agradeço a oportunidade, estamos disponíveis aqui sempre que vocês precisarem, vamos tentar contribuir, e o que é importante é chegar essas informações, esse nosso trabalho, essas nossas análises
E esse papel de vocês é importantíssimo. Parabéns ao trabalho de vocês. Perfeito, obrigado mais uma vez. Obrigado, boa tarde. Termina aqui mais um programa Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação fica disponível no YouTube. É só você entrar lá, digitar Alesp e todos os nossos programas estão lá para você ver e rever. Está bem? Obrigado pela audiência mais uma vez e até o próximo programa.